Oi, pessoal, boa tarde. Antes de qualquer coisa, espero que vocês gostem dos vídeos. Qualquer sugestão, qualquer alteração que vocês queiram que seja feito, né? No modo como nós estamos tentando ministrar a disciplina, eu gostaria que vocês me passassem depois, né? Porque a gente procura sempre melhorar. Peço compreensão de vocês, porque não sou nenhuma youtuber, né? Estou aprendendo a mexer nesses aplicativos e estou tentando fazer da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, peço que vocês me procurem, pode procurar no WhatsApp a qualquer momento, não precisa ser só no horário da aula, tá? Como eu já falei para vocês na sala, às vezes não respondo no mesmo horário, mas eu sempre respondo para vocês, tá bom? Vamos começar agora, então, primeiro com uma pequena introdução, tá, sobre os protozoários. Na última aula, que foi a primeira, né, que a gente viu as características gerais sobre parasitos, a gente viu a forma como eles se reproduzem, a forma como eles agem, né, na interação entre o parasito e o hospedeiro, e a gente viu também, né, algumas divisões e classificações. Então, a primeira delas que a gente vai ver aqui hoje é sobre o filo dos protozoários, né, o filo protozoa, que é o primeiro que nós vamos começar a estudar. Dentro deles, a gente vai ver algumas doenças, como principalmente a doença de Chagas, a leishmaniose, né? Amebíase, que são doenças causadas por amebas, e dentre algumas outras. Então, a primeira que a gente vai ver hoje vai ser a doença de Chagas, que eu vou gravar um segundo vídeo falando sobre ela. Mas primeiro, para que vocês entendam como funciona e como é o parasito, a gente precisa primeiro falar sobre as características gerais dos protozoários, tá bom? Então, sempre que a gente mudar o filo, que a gente for começar a falar, por exemplo, de eumintos, né, de alguns outros, a gente vai então primeiro fazer uma introdução. Eu vou explicar para vocês como é o parasito, né, e por que ele está então nessas classificações separadas, tá bom? Então, a primeira delas, hoje a gente vai começar a ver sobre os protozoários. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, né, os parasitas podem ser classificados em 5 grandes grupos, que são chamados de filos. Esses filos, eles vão ter características gerais parecidas entre si. Então, os filos são, principalmente, os 5 que a gente vai estudar, são os protozoos, que vamos começar hoje com os protozoários, que são animais unicelulares, os plateumintos, que são vermes achatados, os nematodas, que são vermes redondos, os acantocéfalas, né, que são vermes arredondados, né, e tem uma prosbósta, que a gente chama de gancho. Prosbósta é, então, uma área do parasito que ele vai utilizar para poder se fixar, como se fosse uma boca, né, com alguns ganchos, que ele vai usar para se fixar em alguns locais, principalmente, por exemplo, parede do intestino. E os artrópodas, que são os insetos e os ácaros, de uma forma geral. Bom, falando então do reino, né, do filo do protozoa, que é o que a gente vai começar a estudar agora, ele é um sub-reino, né, constituído por cerca de 60 mil espécies, das quais 50% são fósseis. Ou seja, de 60 mil espécies, nós temos apenas 30 mil conhecidas e vivas, né, no caso, causando aí parasitoses em diferentes tipos de animais, né. 50% delas não são mais encontradas, já são fósseis, né? Ou seja, não temos mais registros dessa segunda metade. Aproximadamente umas 10 mil espécies, né, fazem então a parasitose de animais, isso a maioria deles mamíferos, e algumas dezenas apenas dessas espécies que vão infectar o homem. Ou seja, de 10 mil espécies, mais ou menos umas 300 espécies é que são responsáveis por parasitar o homem. E aí, então, nós vamos ter doenças, né, parasitárias que são causadas pelos protozoários. Bom, ele é dividido em 7 filos. Esses 7 filos aqui, então,
são pequenas divisões que em cada divisão quer dizer que nós temos, então, parasitos que são mais parecidos uns com os outros. Então, essas divisões em filos vão ajudar a gente a entender que quanto mais divididos, mais parecidos eles são. Então, o primeiro filo é o Sarcomastigófora, o segundo, Apicomplexa, o terceiro é o Ciliosfora, o quarto, Microsfora e o quinto, Labirintomorfa, o sexto, Acetospora e o sétimo, Mixosfora, ok? Lembrando que todos eles têm esse pezinho, né, que é o característico do protozoário, e todos esses P's nós lemos com som de F, ok? Então, vamos lá. Os protozoários, então, eles são eucariontes, são unicelulares, né? Eles possuem, geralmente, um núcleo, no qual fica contido informação genética. Aqui, nesse caso, né, nós temos um parasito. Esse daqui, ele é da leishmania, tá? Mas é de uma forma geral. Quer dizer que esse exemplo que a gente tem aqui é apenas um dos vários tipos de protozoários que nós temos. Esse daqui tem todas as informações que eu preciso explicar para vocês, por isso eu escolhi um do leishmania. Mas todos os outros, de formas diferentes, vão ter essas estruturas. Nem todos vão ter todas as estruturas, como é esse caso aqui. Alguns vão ter estruturas diferentes, alguns vão ter apenas 2 ou 3, mas todos eles são parecidos entre si, ok? Então, aqui a gente vai ter um núcleo que fica nessa região, né? Todo esse aqui é um núcleo. Alguns deles vão ter um nucléo, igual esse caso aqui, né? Que fica dentro do próprio núcleo, ou seja, um núcleo menor com condensação do material genético. Alguns deles vão ter complexo de Golgi, não é todos, tá? Aqui neste pontinho fica então o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi, nesse caso, ele vai ter a função de processar lipídios e de processar proteínas, né? Então, ele é importante na função da alimentação e processamento de material, né, que o parasito vai ingerir. Nós temos também vacúolos, né, e esses vacúolos, a gente vai ter, neste caso aqui, alguns vacúolos na região aqui que nós vamos ter um vacúolo contrátil. O que é esse vacúolo contrátil, né? Eles são uma forma de regular a homeostase do parasito. O que é a homeostase? Para lembrar para vocês, né? É o equilíbrio. Esse vacúolo aqui, né, que nós temos um complexo de vacúolos contráteis, quer dizer que cada bolinha dessas aqui é um pequeno vacúolo, e esses vacúolos vão ajudar o parasito a ter um controle do seu citoplasma, para que ele seja totalmente regulado. Nós temos um outro tipo de vacúolo também, que é um vacúolo digestório ou vacúolo digestivo, que nesse caso, neste parasito, nós não temos, mas outros parasitos podem apresentar. Esses vacúolos digestivos, eles vão ser utilizados para quando o parasito vai, então, englobar ele vai englobar uma proteína, ele vai englobar um alimento, né, de uma forma geral, pode ser vários tipos, e esse alimento ele vai ficar contido nesse vacúolo. Nesse vacúolo, ele vai, então, começar a fazer a digestão desse alimento. Então, nós temos dois tipos de vacúolo, o contrátil, que ajuda a regular a homeostase, e temos também o vacúolo digestivo. Nós temos também, nesse parasito aqui, a presença das mitocôndrias, certo? Que elas estão neste local aqui, né? Nós temos mitocôndrias em toda essa região aqui, né? E essas mitocôndrias vão servir para a produção de energia deste parasito. Nós temos também a presença do cinetoplasto,
né? Que é muito importante. Vocês vão ver que ele é muito comum em todos os protozoários. Aqui está o cinetoplasto, né? Ele vai ser sempre compridinho dessa forma aqui e alongado. O cinetoplasto, então, né? Ele vai ser uma forma de estrutura do nosso parasito. O que vai acontecer com esse cinetoplasto? Ele vai ajudar o parasito a ter a sua estrutura regulada. Alguns vocês vão ver que tem um cinetoplasto maior, alguns têm um cinetoplasto menor, alguns ele é interno, em alguns ele é externo. E isso tudo ajuda a delimitar a área do parasito e ajuda também, né, na manutenção da sua forma. Nós vamos ter também a presença de lisossomos, né? Este parasito, em geral, não tem a presença dos lisossomos, mas os lisossomos, eles vão agir na formação do vacúolo, eles vão fazer com que o vacúolo seja formado. Nesse caso, nós não temos um lisossomo neste parasito em questão, porque o vacúolo dele aqui é contrátil, né? Então, na maioria dos que tem vacúolo contrátil, o lisossomo não está presente. A gente vai ter lisossomo presente naqueles que têm vacúolo digestivo. Nós vamos ter também a presença dos microtúbulos, tá? Que são, aqui nós temos, né, os microtúbulos subpeculiares aqui, né, peliculares, perdão. Esses microtúbulos são essas pequenas estruturas que estão aqui nessa região, perto aqui dos vacúolos, ó. Essas pequenas estruturas. O que vai servir? Para que serve nesses microtúbulos? Eles vão ajudar na divisão celular, na mitose desse parasito, né? Eles são responsáveis por iniciar, principalmente, né, a questão da mitose, da divisão celular do parasito. Nós vamos ter os flagelos, que pode ser um ou mais, tem alguns parasitos que vocês vão ver que tem vários flagelos, né? A gente chama de multiflagelados ou uniflagelados, como é nesse caso. O flagelo, neste caso aqui, ele se inicia nessa região e ele se estende por toda a porção final do parasito, né? E o flagelo, ele vai ter principalmente a função de locomoção. Então, quanto mais flagelado é um parasito, mais ele vai se locomover. Vamos ter também a presença do corpo basal, nem sempre vai estar presente em todos, tá? Mas em alguns deles nós vamos ter. E nesse caso aqui, nós temos um corpúsculo basal. Por que corpúsculo? Porque ele é um pouco menor do que o restante. É essa estrutura roxa que vocês podem ver aqui. Bom, o corpo basal, então, ele vai atuar na orientação espacial do parasito. É ele que vai dizer, né, para o parasito onde ele tem que ir e o local em que ele tem que se mover. Vamos ter também um axonema, que fica nessa região, ligado aqui, né, ao corpúsculo basal, neste caso, que está em azul. E esse axonema, ele vai ser a parte contrátil do parasito. É interessante vocês notarem que tanto o corpo basal quanto o axonema, eles se ligam aqui por dentro ao flagelo do parasito. E isso vai permitir que o parasito se mova, ele vai fazer com que ele se contraia e nessa contração ele tenha impulso para frente para que ele possa então se locomover. E por isso está totalmente ligada ao flagelo, né? E nós vamos ter também a presença dos citóstomos, né, que neste caso aqui está na porção final do parasito. O citóstomo é esse buraquinho que vocês podem ver aqui. E ele serve como se fosse uma boca celular. E é por onde então vai entrar o alimento desse parasito. Nós temos alguns outros, né, algumas outras estruturas não tão importantes assim, mas que podem ser diferenciadas de um parasito para outro. Os principais são esses que vocês viram aqui, ok? Bom, os tipos de parasitos que nós vamos ter nos protozoários são principalmente os parasitos ciliados, né, que vão ter presença de cílios na sua membrana, os flagelados,
né, que vão ter a presença dos flagelos, os ameboides, que são formato de ameba, né, aquele formato não totalmente definido, e os esporozoários, que, por exemplo, no Toxoplasma gondii, né, aqui, que vão ter esporos nessa região. Vamos ter também alguns pseudópodes, que vão ter os pseudopos, que são essas regiões que servem como se fosse um flagelo para orientar, então, o parasito. Nós vamos entrar em detalhes em cada um deles quando formos estudar um por um, certo? Então, por exemplo, quando formos entrar na amebíase, a gente vai estudar um por um de todas as características e todas as formas, como são o parasito e como ele se reproduz, como é o ciclo, né? De acordo com o que vocês vão vendo a progressão, então, da nossa matéria. Bom, morfologia de uma forma geral. Quando eu falo de morfologia, eu estou falando da forma como o parasito é, quais são os tipos que ele tem. E aí os parasitos apresentam algumas variações na fase evolutiva. Essa variação vai permitir com que ele sobreviva. E essa variação vai permitir com que ele tenha todo o ciclo biológico completado. Por exemplo, um parasito que precisa, por exemplo, de um cisto para infectar um paciente, depois ele vai se transformar em um trofozoito e esse trofozoito vai então ser uma forma de multiplicação. Depois ele se transforma de novo em cisto, é eliminado e aí ele vai refazer todo o ciclo. Mas não preocupa não, que em cada um deles nós vamos estudar as formas evolutivas e vamos estudar os ciclos separadamente. O que eu preciso que vocês saibam agora? Que a maioria dos protozoários são sempre esféricos, né? Tem forma arredondada, ou formas ovais, né? Formas que são ovaladas, ou até mesmo formas alongadas, tá? Os principais que vão ter formas alongadas vão ser o Trypanosoma cruzi e os gêneros Leishmania. Os esféricos e ovais vão ser principalmente os cistos, né? E alguns trofozoítos, isso dos parasitos que nós vamos estudar, por exemplo, na amebíase, né? Na tricomonas vaginalis, alguns que a gente vai ver dentro dessa parte dos protozoários. Alguns são revestidos de cílios, outros vão ter flagelos e também alguns não vão ter nenhuma organela de locomoção. Ou seja, porque eles vão ser imóveis, eles vão para o local onde eles precisam fazer a sua multiplicação e dali eles não saem. De acordo com a atividade fisiológica, então, a gente vai ter essas principais fases, que são os trofozoítos, os cistos, oocistos e, dependendo de alguns, até mesmo alguns gametas, ok? E é isso dessa parte, e agora a gente vai começar a ver, então, separadamente todas as doenças e todos os protozoários, ok?